Por isso que você pega as figuras históricas, o cara era matemático, filósofo, biólogo, não sei o quê, mas porque não tinha tanto conhecimento para aprender. É difícil. Você pega o próprio Darwin, né? Geólogo, o que era? biólogo, era tudo... O exemplo da astronomia. O exemplo da astronomia. Tu pega, bota aí 1000 anos atrás, o que era astronomia? Era só estudar a posição dos astros. Hoje em dia a gente tem a relatividade, a quântica, um monte de coisa para você estudar junto. Nem precisa ir tão longe. O Sérgio lembra do Setembrino. Aquele professor lá que foi, cara, professor emérito lá da USP, tem uma entrevista com ele no meu canal. A gente acompanhava, ele era amigo nosso, amigo de corredor, assim, lá da Geociências, que a gente conversava e tal. Setembrino morreu com quase 101 anos, quase. E a entrevista que eu fiz com ele foi no aniversário dele de 97. Ele tá novinho, né? O Setembrino era um naturalista. Quando ele se formou, lá na década de 30... Não existia geologia. A geologia e a biologia, tudo formava naturalismo. Era, o Museu de História Natural, ele tem que juntar tudo. É a zoologia, botânica, antropologia não. É antropologia, estava dentro. Por isso tem os museus de História Natural, são antigos e tem tudo ali. Ué. E astronomia também. Claro. Então, tipo, o Setembrino estudou tudo isso na faculdade de Ciências Naturais. Ele estudou isso lá na Rua Glete, que era o casarão da Rua Glete, antes da cidade universitária existir, porque a cidade universitária só foi fundada em 35, né? O lugar onde é a USP mesmo. Né? O Setembrino estudou antes, que era na Rua Glete, que é uma rua aqui em São Paulo, mais no centro. E, cara, só pra você ter uma noção, a gente tá falando de uma pessoa que morreu faz 2 anos. Né? E a gente tá falando de uma realidade, de um conhecimento que quando você tem... Tem um vídeo teu entrevistando ele, não tem? Tem, então, quando ele fez 97. Vídeo, Então, quer dizer, é um conhecimento que a gente está falando de 100 anos. Menos de 100 anos, né? Porque ele se formou na década de 30, né? Então, tipo, ainda não chegamos nos 100 anos. 100 anos atrás a gente não tinha física quântica, cara. Cara, não tinha nada disso. Então, quer dizer, você vê como que o conhecimento foi crescendo ao longo... Você tem naturalista hoje ainda, nem precisa ser tão velho. Eu acho que em Rio Claro... A separação de biologia e geologia foi acho que nos anos 70, nos anos 60. Deve ter sido mesmo. Faz muito pouco tempo. Né? Então, quando você Cosmologia também. Começou na década de 20. Até para o pessoal entender, né? É por isso que tem os famosos museus de história natural. Porque lá você encontra todas essas ciências naturais, né? Então, os museus de história natural, o Museu de Ciência Natural, de Nova York, de Londres, não sei o quê. Você vai lá, você tem o setor de astronomia, que tem os meteoritos, as coisas tal, estudo do universo, você tem a parte lá toda de paleontologia, né? Com os fósseis e tal. Você tem toda a parte dos bichos e tal. Então, é por isso, porque antigamente era tudo junto, galera. Então, e aqui no Brasil. A gente foi dividindo. E aqui no Brasil a gente só tinha o Museu Nacional, né? Isso. E tem,